Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais a fazer este percurso, em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 13, estamos no período dos Patriarcas e vamos ouvir Gênesis 25 e 26, Jó 15 e 16 e Provérbios 2, 20 a 22. Gênesis 25. Abraão voltou a tomar uma mulher de nome Quetura, que lhe deu à luz Zimerã, Jocsã, Medã, Madiã, Gisbaque e Shua. Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os filhos de Dedã foram os Ashuritas, os Letuxitas e os Leumitas. Os filhos de Madiã foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Eldá. Foram esses os filhos de Quetura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos das suas concubinas, deu-lhes apenas presentes e enviou-os ainda em vida para longe de Isaque, seu filho, para as terras do Oriente. Esta é a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos. Abraão foi se extinguindo e morreu de uma ditosa velhice. De idade avançada e repleto de dias, foi reunir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Soar, o Hitita, em frente de Mambré, a terra que Abraão adquirira aos Hititas. Ali foi sepultado com Sara, sua mulher. Após a sua morte, Deus abençoou Isaque, seu filho, que residia junto do poço de Laai-Roi. Esta é a descendência de Ismael, o filho de Agar, a escrava egípcia que Sara dera a Abraão. Eis o nome dos filhos de Ismael por ordem de nascimento: Nebaiote, primogênito de Ismael, a seguir Quedar, Adbiel, Mibsam, Mishemá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Jetur, Nafis e Quedmá. São estes os filhos de Ismael. São estes os nomes segundo as suas aldeias e respectivos acampamentos, e foram os 12 chefes das suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos. Depois, expirando, morreu, indo reunir-se aos seus. Os seus filhos habitaram desde Avilá até Shur, que está na fronteira do Egito, em direção de Ashur. Instalou-se assim diante de todos os seus irmãos. Esta é a descendência de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque pediu a proteção do Senhor para a sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu e Rebeca, sua mulher, concebeu. As crianças lutavam no seu seio e ela disse: se isto devia suceder, para que havia eu de conceber? E foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: 2 nações estão no teu seio, 2 povos sairão das tuas entranhas. Um prevalecerá sobre o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo em que devia dar à luz, saíram 2 gêmeos do seu seio. O primeiro que nasceu era ruivo, todo coberto de pelos como se fosse um manto, e por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o irmão, segurando com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso deram-lhe o nome de Jacó. Quando eles vieram ao mundo, Isaque tinha 60 anos. As crianças cresceram. Esaú fez-se hábil caçador, um homem dos campos, ao passo que Jacó era um homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça, mas a ternura de Rebeca ia para Jacó. Certo dia, estando Jacó a preparar um guisado, Esaú regressou do campo muito cansado. E disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, pois estou muito cansado. Por isso, puseram a Esaú o nome de Edom. Jacó disse-lhe: vende-me o direito da tua primogenitura. Esaú retorquiu: que me importa a mim o direito de primogenitura se estou a morrer de fome?
Jacó disse-lhe: Jura imediatamente. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu e bebeu. Depois ergueu-se e partiu. Foi assim que Esaú renunciou ao seu direito de primogenitura. Gênesis 26. Sobreveio uma grande fome naquela terra, além da primeira fome no tempo de Abraão. Isaac foi para Gerar, na intenção de falar a Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu-lhe e disse: Não desças ao Egito. Fica na terra que eu te indicar. Vive aí durante algum tempo. Eu estou contigo e abençoar-te-ei, pois é a ti e à tua descendência que eu darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu, e dar-te-ei todas estas regiões, e nela serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e cumpriu os meus preceitos, os meus mandamentos e as minhas leis. Isaac habitou, portanto, em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe faziam perguntas acerca de sua mulher, ele respondia: É minha irmã, pois eles poderiam matá-la se dissesse: É minha mulher, visto Rebeca ser realmente bela. Ao fim de muito tempo, aconteceu que um dia Abimeleque, rei dos filisteus, olhando através da janela, viu Isaac acariciar Rebeca, sua mulher. Abimeleque chamou Isaac e disse-lhe: Com certeza ela é tua mulher. E por que te atreves a dizer: É minha irmã? Isaac respondeu: Disse tudo isso porque temia ser morto por causa dela. Abimeleque retorquiu: Que é que nos fizeste? Pouco faltou para que qualquer homem do nosso povo se tivesse deitado com a tua mulher, e terias assim atraído sobre nós um pecado. Então Abimeleque mandou proclamar esta ordenação a todo o povo: Quem tocar neste homem ou na sua mulher será morto. Isaac fez as suas sementeiras naquelas terras, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, pois o Senhor abençoara-o. E este homem tornou-se rico, e foi aumentando cada vez mais a sua fortuna, até chegar a ser extraordinariamente poderoso. Possuía rebanhos de toda a espécie, de gado miúdo a graúdo, e numerosos servos. Por isso, os filisteus tiveram inveja de Isaac. Todos os poços que tinham sido abertos pelos servos do seu pai Abraão, quando ele ainda vivia, foram obstruídos pelos filisteus, enchendo-os de terra. E Abimeleque disse a Isaac: Vai-te embora daqui, pois agora és muito mais poderoso do que nós. Isaac partiu e, erguendo as suas tendas na torrente de Gerar, ali resolveu permanecer. Isaac abriu novamente os poços que tinham sido abertos no tempo de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam após a morte de Abraão, dando-lhes o mesmo nome que o pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac, prosseguindo as suas escavações no vale, descobriram uma nascente de águas vivas. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac e disseram: Esta água pertence-nos. Então Isaac, a esse poço, chamou o poço de discussão por lhe terem impugnado falsamente a sua propriedade. Abriram um outro poço e logo surgiu nova discussão. Por isso chamou o poço de reclamação. Partiu imediatamente dali e mais adiante abriram um poço, a respeito do qual não houve discussões, e deu-lhe o nome de Poço de Largueza, porque ele disse: O Senhor agora deu-nos largueza, e havemos de prosperar nesta terra. Depois, Isaac subiu dali para Berseba. O Senhor apareceu-lhe naquela noite e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Nada temas, pois estou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por causa de Abraão meu servo. Isaac construiu um altar naquele sítio e invocou o nome do Senhor. Depois levantou dali também a sua tenda, e os seus servos abriram ali um poço. Abimeleque partiu de Gerar em companhia de Auzate, seu amigo, e de Picol, chefe do seu exército, e foi ter com Isaac. Isaac disse-lhes: Qual a razão que vos traz até junto de mim, vós que me odiais e me expulsastes da vossa terra? Eles responderam: Porque é evidente que o Senhor está contigo, e dissemos: É indispensável um juramento entre nós e ti. Queremos, portanto, fazer uma aliança contigo. Jura que não nos farás mal algum, assim como nós nunca te maltrataremos, e só te fizemos bem deixando-te partir em paz. Tu agora és o abençoado do Senhor. Isaac ofereceu-lhes um banquete,
e eles comeram e beberam. No dia seguinte, de manhã, ficaram unidos por juramento um ao outro. Depois Isaque despediu-os e eles afastaram-se em paz da sua presença. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque foram dar-lhe notícias acerca do poço que estavam a abrir e disseram-lhe: encontramos água. Ele deu a esse poço o nome de Shebá. Por isso é que a cidade se chama Bersebá até ao dia de hoje. Aos 40 anos de idade, Esaú tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Hitita, e Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas causaram muita amargura ao coração de Isaque e ao coração de Rebeca. Jó 15. Então Elifate de Temã tomou a palavra e disse: acaso responde o sábio com palavras ocas, enchendo o seu ventre com o vento de leste e defendendo-se com palavras vãs e razões que não convencem? Destruíste até a piedade e acabaste com a oração diante de Deus. A tua iniquidade inspira as tuas palavras e imitas a linguagem dos impostores. É a tua boca que te condena e eu não. Os teus lábios testemunham contra ti. Foste acaso o primeiro homem que nasceu e vieste ao mundo antes das colinas? Acaso foste admitida ao conselho de Deus e te apropriaste da sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos? Que entendes tu que não entendamos? Também temos velhos de cabelos brancos, muito mais avançados em dias que teus pais. Menosprezas as consolações de Deus e as doces palavras que te são dirigidas? Aonde te arrasta o coração e por que cintilam os teus olhos? É contra Deus que te encolerizas proferindo tais discursos. Quem é o homem para se julgar puro e o filho da mulher para se considerar justo? Se nem nos seus santos Deus tem inteira confiança e os próprios céus não são puros aos seus olhos, quanto mais admirável e corrompido não será o homem que bebe iniquidade como água. Ouve-me, pois quero instruir-te. Vou contar-te o que vi. Aquilo que os sábios ensinaram, que os seus pais não lhes ocultaram, aos quais somente foi dada a terra e nenhum estranho se intrometeu no meio deles. A vida do ímpio é um tormento contínuo e poucos são os anos concedidos ao opressor. Ressoam aos seus ouvidos ruídos aterradores. Em tempos de paz, o bandido assalta-o. Não espera subtrair-se às trevas e sente-se destinado ao fio da espada. É deitado como pasto aos abutres e sabe que está fixado o dia da escuridão. A tribulação e a angústia acometem-no como a um rei que vai para o combate. Porque levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, correndo contra ele de cabeça erguida, protegido com elmo e escudo. Porque cobriu o seu rosto de gordura e amontoou banhas sobre os rins. Ocupara cidades destruídas, casas que estavam abandonadas, prestes a transformarem-se em ruínas. Não enriquecerá, os seus bens não durarão e não lançará raízes na terra. Não escapará às trevas, o fogo queimará os seus ramos e será arrastado pelo sopro da sua boca. Não confiasse na ilusão que o desencaminha, pois a desilusão será a sua paga. Os seus ramos secarão antes do tempo e os seus sarmentos não reverdecerão. Como a vinha perde os seus frutos ainda verdes, e como a oliveira deixará cair a sua flor, o conluio dos ímpios é estéril, e o fogo devora a casa do homem corrupto. Quem concebe o mal gera a iniquidade, e nutre no seu seio o desengano. Jó 16. Então Jó respondeu e disse: já ouvi muitas vezes discursos semelhantes. Vós sois todos consoladores importunos. Quando terão fim essas palavras de vento? Que é que te incita a responder assim? Eu também podia falar como vós se estivesseis no meu lugar. Arranjaria palavras que vos deslumbrassem e levantaria a cabeça sobre vós. Encorajar-vos-ia com palavras, meus lábios exprimiriam a minha compaixão. Mas se falo, não se mitigará a minha dor. Se me calo, nem por isso me deixará. Mas a dor extenuou-me. Ela espalhou a perturbação ao meu redor. Levantou-se como testemunha contra mim, atirando-me acusações à cara. A sua cólera fere-me e ameaçando range os dentes contra mim. Os meus inimigos olham-me com olhos terríveis, abrem a boca para me insultar. Batem-me na face para me ultrajar. Todos a uma se congregam contra mim.
Deus entregou-me aos ímpios e deixou-me à disposição dos malvados. Eu era feliz e ele arruinou-me. Agarrou-me pela nuca e fez-me em pedaços. Tomou-me como seu alvo. Disparou as suas setas contra mim, atravessou os meus rins sem piedade e espalhou o meu fel sobre a terra. Despedaça-me com feridas sobre feridas, atira-se sobre mim como um guerreiro. Cozi um saco sobre a minha pele, mergulhei a minha fronte no pó. O meu rosto está inchado de tanto chorar e a minha escuridão cobriu as minhas pálpebras, embora não haja violência nas minhas mãos e a minha oração seja pura. Ó terra, não ocultes o meu sangue, nem sufoques os meus clamores. Tenho desde agora uma testemunha no céu, um defensor nas alturas, que interpreta o meu pensar diante de Deus. Para Deus correm as lágrimas dos meus olhos. Oxalá ele julgue a causa do homem com Deus, como se julga a do homem com o seu semelhante. Mas são poucos os anos que me restam, e para a senda sem retorno me encaminho. Provérbios 2, 20 a 22. Portanto tu caminharás pela senda dos bons, e seguirás o caminho dos justos. Porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão arrancados da terra, e dela os traidores serão exterminados. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de Jovens Nossa Senhora. É muito bom, como já tenho dito, poder estar convosco neste início do percurso bíblico que as equipas lançaram com o Mais 365. Deus de amor, faz-nos reconhecer que é por amor que nos falas. Desperta em nós o desejo de escutar a tua palavra e a luz para compreender o que nos pedes. Salta à vista, no texto de hoje, nos textos que ouvimos hoje, o caso de Esaú, que vende o seu direito de primogenitura, que era uma espécie de morgadio, ou seja, uma espécie de uma lei que no mundo antigo significava que ficaria com toda a herança do seu pai. E Esaú vende esse direito por comida, porque tem fome, porque chega com fome e só pensa na comida e naquilo que quer e naquilo que lhe permite satisfazer as suas necessidades. E penso que esta é logo a primeira pergunta. Quantas vezes nos vemos nós diante da tentação e não conseguimos pensar em nada a não ser no que temos à nossa frente? Quando pomos outras coisas à frente de Deus e à frente da promessa e da herança, como aqui acontece com Esaú, nós estamos também a trocar pelo um prato de comida, por assim dizer, a nossa herança. Estamos a trocar o céu pela satisfação dos desejos terrenos e elementares. E talvez valha a pena dizer que o jejum, na tradição bíblica e cristã que é a nossa, vê aqui uma origem relevante como exercício de conversão, como um exercício bonito e extraordinário de conversão. É que somos convidados ao jejum, ou pelo menos à temperança, porque obedecer sem critério à fome, como se vê com Esaú, obedecer sem critério aos desejos de satisfazer a fome, acaba por nos fazer viver abaixo da nossa herança, abaixo da dignidade com que fomos criados, quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deixar que ganhem terreno os nossos desejos mais rasteiros, mais básicos, por assim dizer, desorganiza-nos a nós e desorganiza a nossa vontade e leva-nos a viver de uma forma caótica, de uma forma desordenada, passa a redundância. Conseguimos ver as nossas fraquezas também refletidas no que aconteceu aqui com Esaú e com todos estes nossos irmãos mais velhos na fé, podemos chamar assim as personagens bíblicas desta parte do livro do Gênesis. A fragilidade de Esaú revela a nossa própria fragilidade. Mas por outro lado, como veremos, também nos ensina a erguermos a vida para Deus. É isso também que Jó tenta fazer. Erguer a vida para Deus. Falar-lhe com sinceridade e sem esquemas nem trocas, mesmo quando se sente abandonado pelos amigos. Porque é o que vemos nesta cena. Jó não apenas ficou sem os seus rebanhos, sem a sua casa, sem os seus filhos, sem saúde, não apenas ficou doente. Quando lhe aparecem os amigos que viriam, assim ele pensava, para o consolarem, na verdade os amigos estão a acusá-lo, não estão do lado dele, não acreditam nele,
Julgam que ele está a fazer-se inocente diante de Deus quando todas as evidências parecem mostrar o contrário. Os amigos de Jó, em vez de o consolarem, acusam-no. Não conseguem sair de uma lógica de justiça retributiva, como ao karma, em que se ele está a sofrer isso só pode querer dizer que praticou algum pecado, que fez algum mal e que este sofrimento que está a passar é o castigo disso. Os amigos de Jó que vinham para o consolar, na verdade, são também a fonte de mais um abandono, são a fonte de mais um sofrimento. Jó está a abraçar todas as feridas humanas e nisto ele é também figura de Jesus. Jó é figura deste Deus que também ele quer abraçar todas as feridas humanas. Deixamos também essa compreensão para os próximos episódios. Deus de bondade, ensina-nos a não trocar a herança que nos promete por satisfações passageiras e dá-nos um coração livre para te escolher por inteiro e acima de tudo. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final deste dia 13, mais um dia em que descobrimos mais sobre a história dos patriarcas, mais um dia de percurso com a Bíblia, mais 365. Amanhã há mais. Um abraço em Cristo.